Paris amanheceu com uma chuva fina que parecia dissolver a fronteira entre o céu e as ruas de pedra. As luzes amareladas dos postes refletiam no chão molhado como delicados fragmentos de ouro, criando uma atmosfera silenciosa, quase melancólica. Era difícil imaginar que, por trás daquelas janelas altas, alguém estivesse lutando contra um medo que havia tentado enterrar anos atrás. Mas lá estava ele, Kim Ou-bin, recém-casado, recém-partido para a lua de mel, e agora novamente à sombra de uma batalha que conhecia bem demais. Durante 2 dias inteiros, fotos borradas e vídeos curtos circularam pelas redes sociais. Uma imagem, em especial, viralizou, o Ou-bin deixando Gustave Roussy, o hospital especializado em câncer mais respeitado da Europa, localizado em Villejuif. Thor usava máscara, boné e um casaco grosso, mas sua magreza era evidente. O olhar, porém, era o que mais chamava a atenção, cansado, mas determinado. A legenda que acompanhava a foto sempre era a mesma: porque ele está lá. O choque se espalhou rapidamente por Seul. Menos de um mês depois do casamento com Shin Min-ah, um dos mais celebrados do entretenimento coreano, surgiam rumores de que o Oh-bin estaria enfrentando uma nova emergência médica. A Coreia do Sul, sempre sensível às histórias de luta e superação, mergulhou em uma onda de ansiedade coletiva. Redes sociais explodiram em mensagens de preocupação, e hashtags como número Força Oh-bin e número Proteja a Mina atingiram o topo do naveiro em poucas horas. Enquanto o mundo especulava, o casal vivia, em silêncio, dias que ninguém jamais imaginaria. Após a cerimônia íntima em Jeju, eles deveriam estar aproveitando um período de descanso merecido. Mas uma consulta de rotina, realizada pouco antes da lua de mel, havia revelado algo estranho. Os exames mostraram alterações e células que, para qualquer pessoa comum, poderiam não significar nada. Mas o Oh-bin não era alguém comum, e seu histórico com o câncer não permitia a ignorância. Os médicos do Seoul National University Hospital foram diretos: ele precisava realizar mais exames, urgentemente. Considerando sua condição anterior, o melhor lugar para obter respostas rápidas e precisas seria na França. A decisão foi imediata, dolorosa, mas inevitável. O Oh-bin não teve tempo de processar o impacto emocional. Shin Min-ah também não. A lua de mel foi cancelada sem alarde, passagens foram remarcadas às pressas e, em poucas horas, o casal embarcou silenciosamente rumo à Europa. Foi aí que Paris se tornou, de repente, palco de medo, esperança e amor. Durante as 2 semanas que permaneceram lá, o casal se manteve quase invisível aos olhos do público. Mas um paparazzi francês, sem fazer ideia da dimensão do que registrava, fotografou Shin Min-ah entrando no hospital ao amanhecer. Ela vestia roupas simples, sem maquiagem, o cabelo preso apressadamente. Nos dias seguintes, várias enfermeiras falaram, em tom baixo, sobre a atriz coreana que nunca saía do lado de seu marido. Comentavam que ela dormia sentada na poltrona ao lado da cama dele, que ajudava a ajeitar o travesseiro. Fazia perguntas detalhadas aos médicos com os olhos vermelhos de preocupação. Enquanto isso, do lado de fora, Paris seguia com sua beleza indiferente. O Oh-bin e Min-ah caminhavam pela margem do Sena todos os fins de tarde, quando ele se sentia forte o suficiente. Era a única parte do dia em que ele parecia respirar sem o peso da doença no ar. Algumas vezes, ele segurava a mão dela com força demais, como se tivesse medo de perdê-la. Outras vezes, era ela quem apertava sua mão, como se dissesse silenciosamente que não iria a lugar nenhum. Mesmo com tudo isso acontecendo, nenhum dos dois quis anunciar nada enquanto estavam fora. Não queriam causar alarme, nem transformar sua luta íntima em manchetes. Mas quando retornaram a Seul, o caos os aguardava. No aeroporto de Incheon, hordas de câmeras se ergueram instantaneamente ao verem o casal. O Oh-bin usava máscara e gorro, tentando proteger sua expressão, enquanto Min-ah mantinha a mão dele firmemente entre as suas. A imprensa gritou perguntas, frases inundaram o salão, e foi ali, naquele corredor brilhante e ruidoso, que o ator percebeu que não poderia mais se calar. No mesmo dia, a agência do casal enviou uma nota oficial,
Uma coletiva extraordinária seria realizada no dia seguinte, no Tchila Seoul. Kim Woo-bin falaria sobre sua saúde. A notícia caiu como um trovão. Era raro ver uma celebridade coreana falando diretamente sobre questões médicas tão delicadas. Ainda mais alguém que acabara de se casar e cuja carreira estava em pleno renascimento. A Coreia inteira ficou à espera, coração apertado, imaginando se ouviria uma notícia capaz de quebrar o país ao meio. E então o dia chegou. O Tchila Seoul, com sua fachada imponente e elegante, serviu de cenário para o momento mais vulnerável e mais corajoso da vida de Woo-bin. A sala Orchid, iluminada delicadamente por luzes quentes, tornou-se um refúgio frágil onde verdade e dor se encontrariam. Jornalistas encheram cada centímetro disponível. Havia tensão no ar, tensão que podia ser sentida antes mesmo que ele aparecesse. Shin Min-ah entrou primeiro e sentou-se na primeira fileira, discretamente. Ela usava roupas sóbrias, mas não conseguiu esconder os olhos inchados. A presença dela, silenciosa e forte, pareceu acalmar parte da inquietação. Então ele surgiu, Kim Woo-bin, mais magro que o habitual, mas carregando uma serenidade que ninguém esperava. Ele caminhou até o microfone lentamente. A sala inteira se curvou em um silêncio absoluto. Por alguns segundos, o Woo-bin só respirou, olhando para o público e tentando encontrar forças. Era como se aquele momento condensasse meses de medo, semanas de exames e anos de memórias dolorosas da primeira luta contra o câncer. Finalmente, ele falou: "Prometi que nunca esconderia nada de vocês. Então hoje vou contar tudo." A frase ecoou pela sala como um tremor emocional. Minha abaixou a cabeça, segurando as lágrimas. O repórter apertou o botão da câmera com mãos trêmulas. O país inteiro, assistindo pela televisão ou pelo celular, prendeu a respiração ao mesmo tempo. Kim Woo-bin estava prestes a revelar o que realmente tinha acontecido em Paris, e por que, menos de um mês após o casamento, precisou enfrentar novamente os temores que quase lhe tiraram a vida anos antes. E assim, enquanto a cidade de Seul avançava lentamente para o fim da tarde, um dos anúncios mais comoventes da história recente do entretenimento coreano estava prestes a começar. Por alguns segundos após a frase de abertura, ninguém respirou. Era como se toda a Coreia segurasse o ar, dourada no silêncio que antecedia a revelação. Woo-bin abaixou os olhos, apertou o microfone com ambas as mãos e então ergueu o rosto com uma sinceridade crua, tão humana. A sala inteira pareceu estremecer. "Quando fiz meus exames antes da lua de mel", começou ele, "os médicos encontraram algo que não esperávamos." O murmúrio contido da imprensa se dissolveu imediatamente. A expressão dele não era de alguém que estava prestes a anunciar uma tragédia irreversível, mas de alguém que carregava um peso profundo, o peso de ter enfrentado o medo mais primitivo de todos, o medo de perder a própria vida logo após iniciar uma nova. "Não é uma recaída", acrescentou, com cuidado, como se as palavras estivessem sendo escolhidas uma a uma. Mas existiam sinais que exigiam investigação urgente. Por isso, fui à França para exames mais detalhados. A tensão que pairou no ambiente foi quase palpável, mas havia também alívio. Não era o pior cenário, mas também não era algo simples. O Woo-bin respirou lentamente, tentando controlar a emoção que subia pela garganta. Não queria preocupar ninguém. Não queria que esse momento, o início do nosso casamento, fosse marcado pelo medo. Mas quando os fãs começaram a ver fotos minhas deixando o hospital em Paris, percebi que precisava falar. "Não posso pedir afeto de vocês se eu não tiver coragem de ser honesto." Ele fez uma breve pausa. Foi possível ouvir o leve som do choro contido de Shin Min-ah na primeira fileira. O Woo-bin desviou o olhar para ela. Aquela troca silenciosa havia tudo: amor, dor, resiliência, cumplicidade. "Foram 2 semanas difíceis", continuou ele, com a voz embargada. "Aquelas salas brancas, o cheiro das medicações, as agulhas, resultados de sangue diários. Tudo me trouxe lembranças da época em que recebi o diagnóstico pela primeira vez. Eu pensei que estava revivendo aquele pesadelo." Alguns repórteres enxugaram discretamente lágrimas. Era raro, extremamente raro, uma estrela coreana falasse de forma tão vulnerável sobre sua saúde.
e mais raro ainda que o fizesse diante de câmeras. Mas, desta vez, eu não estava sozinho, disse ele, olhando diretamente para Shin Minha. Levantou a cabeça, os olhos brilhando. Os dois se encararam por longos segundos. Os flashes dispararam, mas nenhum deles desviou o olhar. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Minha estava comigo o tempo todo, revelou Oubin, a voz tremendo. Ela segurou minha mão todas as noites. Ela perguntou a cada médico, a cada enfermeira, a cada especialista. Ela me ajudou a levantar nos dias em que eu mal conseguia ficar de pé. Ela sorriu quando eu estava com medo. Eu não sei como agradecer por isso. A atriz se levantou sem hesitar e subiu ao palco. Ninguém tentou impedi-la. Ela caminhou até onde ele estava e colocou uma mão sobre o ombro dele, oferecendo-lhe um silencioso "estou aqui". Ele sorriu, fraco, mas verdadeiro. Eu tinha medo de que tudo isso viesse à tona de maneira fria, distorcida, disse ela, dirigindo-se ao público pela primeira vez. Mas o Oubin quis ser honesto. Ele quis que vocês soubessem da verdade por ele, não por rumores. A sala, tomada pelo ar quente das luzes e pela intensidade emocional, parecia menor, íntima. Quase como se todos estivessem dentro de um único coração coletivo. O Oubin voltou a falar. Esta vez mais firme, depois dos exames, os especialistas franceses confirmaram que não há sinais imediatos de recidiva, mas recomendaram que eu faça acompanhamento constante pelos próximos meses. Por isso, preciso cuidar de mim. A confissão seguinte caiu como uma onda serena, porém profunda. Eu vou pausar parte da minha carreira por 6 meses. A reação foi instantânea, suspiros, cliques frenéticos de câmeras, alguns sussurros de choque. O Oubin observou a reação com serenidade. Isso não significa que vou desaparecer, explicou ele. Só significa que eu preciso me dar tempo. Preciso ouvir meu corpo. Preciso cuidar da minha saúde para que possa continuar vivendo. Continuando amando. Shin Minha apertou sua mão. Ele sorriu. Eu acabei de me tornar marido, disse ele, com uma voz cheia de emoção contida. E quero viver esse papel por muito tempo. A frase seguinte, porém, foi a que realmente fez a internet explodir quando a coletiva foi transmitida. Meu maior medo nessas 2 semanas não era adoecer de novo. Era a ideia de deixar Minha sozinha tão cedo. Um suspiro uníssono ecoou pela sala. Shin Minha levou a mão ao rosto, incapaz de segurar as lágrimas. Ele a abraçou diante das câmeras, um abraço simples mas cheio de significado, de gratidão, de amor, de sobrevivência. A coletiva, nesse ponto, deixou de ser uma conferência formal e se transformou em um testemunho vivo da força humana diante da fragilidade. Era isso que encantava o público coreano, a capacidade de seus artistas de confrontar a dor com dignidade, de enfrentar a vulnerabilidade com coragem silenciosa. O Oubin retomou o microfone uma última vez. Eu sei que vocês sempre estiveram comigo, nos dias bons e nos dias ruins. Hoje, não venho pedir nada. Só quero que saibam que estou lutando, que estou seguindo, que estou vivendo devagar e com esperança. Ele olhou para Minha, segurou a mão dela com calma, e concluiu, e que não importa o que aconteça, nós enfrentaremos juntos. A sala ficou em silêncio absoluto. Nem mesmo os fotógrafos ousaram interromper o momento. Quando finalmente se levantaram para deixar o palco, o Oubin e Shin Minha caminharam de mãos dadas, sob a luz quente que entrava pelas grandes janelas do Tichila Seoul. Lá fora, o inverno já começava a perder força, e uma brisa leve anunciava a chegada de dias mais amenos. Era simbólico, quase poético. O anúncio inesperado que muitos temiam não era uma sentença, era uma promessa de cuidado, de coragem, amor que resiste às intempéries, e de 2 almas que escolhem caminhar juntas mesmo quando o caminho é incerto. Quando a porta se fechou atrás deles, uma sensação suave pairou no ar, como se todos ali tivessem testemunhado não um escândalo, mas um capítulo profundamente humano. E assim ficou claro, o fim não era uma notícia triste. Era o início de uma nova fase, mais lenta, mais humana, mais